mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Este é mais um episódio do podcast Isso que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou entrevistar duas grandes mulheres, duas pessoas que convivem 24 horas na sua família com pessoas com transtorno do espectro autista. Estou aqui com a Marcela Sequinato e com a Tatiana Brandini Quaglio, representantes do grupo Mães de Autistas Sem Apoio de Mojimirim. Nós sabemos que tem algumas palavras muito importantes para o cidadão e principalmente para as pessoas com autismo: respeito, inclusão e acolhimento. Sim. Isso é muito bonito, são ações muito importantes, mas quando são apenas palavras jogadas ao vento, viram narrativas sem a necessidade, a importância que essas palavras têm para vocês e têm para todo cidadão. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre os filhos de vocês e os motivos dessa luta de vocês. Bom, eu tenho o Murilo e o Miguel, Murilo com 10 anos e Miguel com 5 anos, ambos autistas. E o Murilo, além do autismo, ele tem o TDAH, com H bem acentuado, e Miguelzinho tem epilepsia. São duas coisas mais lindas desse mundo, dois meninos fantásticos. E a gente tem muita, a gente luta muito por educação. A gente está travando aí uma busca na educação, na saúde. Então é o que a gente veio aqui para estar conversando um pouquinho com vocês. Sim, legal, tá. Você, Marcela? Bom, eu sou a Marcela, eu tenho 2 filhos autistas, o Rodrigo de 18 anos e a Lara de 3 anos. Eu acho super válido essa conversa que você chamou pra gente ter aqui, até para expor, né, um pouquinho da luta diária, que a gente tá aqui como mãe, a gente não é profissional, a gente não vai saber responder as perguntas tecnicamente, mas assim, com a vivência que a gente tem, eu acho que vai ser um bate-papo legal. E vocês sentem isso 24 horas por dia, a família de vocês vive isso. Sim. Exatamente. 24 horas por dia, em todos os aspectos. Sim. Da família de vocês. Sim. E é muito importante isso que nós conversamos, que vocês comentaram agora no começo, que é a questão do acolhimento em várias áreas. É educação, é saúde, é esporte, é cultura, sim, futuramente, profissionalmente falando. Então, são cidadãos que têm que ser acolhidos nos vários aspectos da sua vida social, na infância, na juventude e quando adultos também. Agora, o grupo Mães de Autistas Sem Apoio de Mojimirim, quando vocês começaram a buscar esse apoio da prefeitura para o tratamento dos seus filhos? Então, Alexandre, na verdade é o seguinte, tá? A maioria das pessoas pensa que fui eu que criei esse grupo, tá? Vou deixar bem claro, não fui eu quem criou esse grupo, foi uma amiga da gente, a Aline, que é mãe do Antônio, nível 3 de esporte, tá? A Aline tem uma luta muito bonita, ela tá lutando mesmo pelo filho dela. Enfim, esse grupo foi montado, algumas pessoas saíram, outras pessoas ficaram. Ele foi formado, acho que em julho do ano passado. Eu entrei no primeiro dia da formação do grupo e acabou que foi meio por uma... como que eu posso explicar? Sem querer, foi meio que assumindo o grupo, tomando as iniciativas, meio que dando as coordenadas lá. E a gente começou a fazer um movimento. Primeiro foi uma tribuna livre que a gente teve na Câmara Municipal para expor o assunto. Depois tivemos a primeira audiência pública e o grupo foi ganhando forças. A gente iniciou, acho que a gente tinha 11 membros, hoje a gente está com quase 80. Fora as mães, como a Tati, que ela não está no grupo, mas ela acompanha as movimentações, ela conhece a maioria das mães que estão lá. Então, até achei legal trazer ela aqui, até para incentivar outras mães, que elas não precisam estar no grupo para estar lutando pelos direitos dos seus filhos.
E a gente continuou com o movimento, a gente viu que de uma certa forma a gente começou a chamar a atenção da sociedade e o primeiro intuito foi esse, buscar os atendimentos mesmo que são garantidos por lei e estão sendo furtados das crianças, na verdade, né? Então a gente começou com as movimentações, até na forma de conscientizar a sociedade para nos apoiar, acolher a causa. Então eu acho que o intuito do grupo foi esse mesmo, de além de buscar os atendimentos, de lutar pelos direitos, foi de conscientizar as pessoas mesmo, para elas poderem entender um pouquinho de como é a nossa luta diária, todas as dificuldades que a gente enfrenta. Porque assim, as crianças, elas não sabem da condição delas, para elas tá tudo lindo, elas são normais. Quem sofre mais somos nós, né, a família, as mães principalmente, os pais. Até quando a gente vai num passeio, num shopping, um exemplo, preconceito, porque eles comem diferente, eles andam diferente. Então, até esse grupo foi criado de uma forma até de nos acolher como mães, sabe? Para trocarmos experiências, tem dia que uma não tá bem, a gente se acolhe. Então, eu acho que tá dando certo a iniciativa, porque a gente ganhou bastante visibilidade e a gente está recebendo bastante apoio de pessoas que não vivem o autismo e hoje estão olhando de uma forma diferente para o assunto. Foi interessante, Marcela, você comentar nessa sua fala com relação ao preconceito, né? Eu participei de uma audiência pública recentemente com vocês e eu percebi uma mãe falando e a gente acaba, quem não convive direto com vocês, quem não tem essa questão na família, não sente isso na pele. Eu lembro que uma mãe comentou lá, né? As pessoas às vezes têm preconceito, acham que a criança está fazendo birra. Porque em alguns momentos parece uma birra de uma criança que não tem o transtorno do espectro autista, mas não é. Então é importante isso mesmo, essa conscientização, como você falou, das pessoas que não vivem isso dia a dia, para não ter esse preconceito, entenderem que é uma situação, é uma condição especial daquela criança, daquela pessoa que sofre com o transtorno do espectro autista. E nessa jornada, com essas audiências públicas, esses trabalhos que você tem feito, quais foram as principais dificuldades, os principais obstáculos que vocês enfrentaram até agora nessa jornada? Total descaso, total omissão. A gente tentou várias vezes, eu mesma, logo que teve a formação do grupo, eu marquei um horário com o prefeito, estava agendado, eu fui no gabinete. Quando eu cheguei lá com a blusa do grupo, a secretária dele disse que ele não estava, ele se escondeu, eu fiz um vídeo bom, enfim. A gente nunca conseguiu esse contato, no entanto que a secretária de saúde foi na primeira audiência pública e depois foi convocada mais 2 ou 3 vezes, como nessa última mesmo que você acompanhou, e envia atestado médico, já prova o total descaso, né? Então assim, a gente não conseguiu nenhum tipo de contato amigável com a prefeitura, uma conversa, até para eles entenderem a situação e procurar uma solução, né? Só tivemos negativas até agora. Eu entrei com processo, né? Para que ano passado eu já entrei com processo para que os dois iniciassem o ano já na escola, né? Porque ano passado meu filho trocou de professor de apoio 5 vezes. E isso balança assim muito a cabecinha. É muito difícil a deles. adaptação, né? Exatamente, a hora que ele está adaptando com uma pessoa, entra outra pessoa. Então, assim, não foi por culpa da escola, a escola que ele estava, a escola muito boa, a direção é muito boa, só que eles têm limitações, porque eles recebem ordens lá de cima. Então, o que acontece? Aí eu já falei assim, vamos entrar com processo para que eles iniciem o ano junto, porque é o que é correto, né? Eu penso o seguinte, se as crianças típicas não ir para a escola, o conselho tutelar vai atrás. Mas se os nossos não forem, para eles é um favor. Então, tipo assim, eu falei, não, vamos entrar. Meu filho começou a escola ontem, porque ontem antes de ontem começou os monitores, dia 1º de abril, né? Que começou. O meu mais velho começou antes, porque ele é o mais velho da escola, então eles só foram mandadas para lá 2 professoras de apoio. Então, deu uma para ele e uma para outra mãe que brigou. A gente tem que brigar muito para a gente conseguir as coisas. Ano passado, eu só consegui professor de apoio porque eu falei que eu ia ficar na escola junto com meu filho. E esse ano, eu já tinha falado que se o Miguelzinho não tivesse a professora de apoio dele até no dia 1º, a mãe ia ser.
É uma briga diária. É uma luta, briga diária. é uma batalha diária para um direito que vocês têm. É um direito Sim. deles, que já foi, sabe, assim, é um direito deles, que a gente tem que ficar correndo atrás todo ano é a gente bate na mesma tecla, sabe, assim, com ele. Mas já estou há 3 anos nessa briga já de professor de apoio, e essa coisa que agora são monitores, então não são nem especializados. E eu vejo que a gente vai ter que brigar um pouquinho mais, né? Bom, então o Miguel, o Murilo, o Rodrigo e a Lara, eles frequentam escolas regulares ou em alguma escola especial? Bom, o Rodrigo está no estado agora, tá? Está terminando o 3º ano de logística na ETEC. Com o Rodrigo eu não tive dificuldade nessa parte do estado. Porém, quando ele foi diagnosticado, tive vários problemas, até ela citou o conselho tutelar, foi bom ela ter falado isso. Ele não tinha profissional especializado na escola, o conselho tutelar interviu, até disse que ia tirar a guarda do meu filho, porque eu não mandava para a escola. Não, vocês não dão respaldo, eu não vou deixar meu filho sofrendo. Acabaram arrumando professor de apoio e a Lara ainda está na educação infantil, né? Então eles não tem uma lei que garanta que a criança que está na educação infantil tenha que ter um professor especializado. Porém, a gente já está pensando lá na frente, conversando com outras mães. A Lara estuda no Sempre Fortunato Bertolazzo. Se eu não me engano, que vá para o Infantil 4 ano que vem, são 5 ou 6 crianças autistas que vão estudar dentro de uma sala e não tem esses profissionais. Então, acho que eles já podiam estar pensando como vai remanejar tudo isso. Então, acho que, na verdade, o que falta é uma boa administração, um bom planejamento. Planejamento. Para que a gente não tenha todo ano que passar por essa dificuldade, né? Porque são várias mães, tinham várias crianças sem poder frequentar a escola. Começaram essa semana com os monitores assim, e não é o que a lei garante, tá? Seriam profissionais especializados. Então, Murilo e Miguel, eles estudam em escolas regulares, mas a gente, o pai dele e eu, né, não descartamos a possibilidade de que eles vá à escola especializada a partir do ano que vem, que já começa... mãe de autista não vive aquele momento só. É pra gente viver um dia de cada vez, mas a gente vive lá, sabe? Assim, porque a gente pensa em tudo lá pra frente, porque é tanta coisa, é tanta briga que a gente tem que enfrentar, que a gente tá lá no... Tudo pensando na frente, exatamente. Básico, né? E que tipo de tratamento ou que tipo de terapia vocês consideram essenciais para o desenvolvimento da criança autista? Todas. Desde a intervenção diagnóstico precoce com toda a equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta. Fono, musicalização. Sala sensorial. Nossa, a TO é uma coisa assim indispensável. E isso não tem nem na rede pública, só tem para reabilitação. E o principal de tudo, né, seria o neuropediatra, o médico para fazer, né? Para direcionar os atendimentos. Ecoterapia, porque assim, para mim, para o meu filho pode não resolver, mas para o outro pode. Sim. Psicopedagoga. Na verdade, Então, são múltiplas terapias e múltiplos tratamentos que vão funcionar para um mais para o outro. Exatamente. Eles são muito diferentes, né? Sim. Nenhum é igual ao outro. Eu falo porque eu tenho 2, filho do mesmo pai, da mesma mãe, totalmente diferente. Então, assim, às vezes o que funciona para o Murilo não funciona para o Miguel, e mesmo porque eles são totalmente diferentes. E tem que ir descobrindo com o processo. Porque a profissional também, quando ela é capacitada, o que acontece? Ela trabalha diferente com as crianças. Ela sabe o que um vai aprender. Sim. Eu tenho, por exemplo, os meus, eles têm a mesma fono e a mesma psicopedagoga. Elas trabalham de forma diferente com eles. Não é do mesmo jeito. Então, assim, são todas muito boas, mas não é da rede pública. E outra questão também seria do programa especializado individual, né, de tratamento das crianças, porque, como ela falou, cada um de uma forma, às vezes um precisa mais da fono e da TO, o outro precisa mais da psicóloga, e eles não têm esse tipo de tratamento. Na verdade, no nosso município, a gente no momento está sem nenhum tipo de atendimento, né. Vocês conhecem, como referência, outros municípios que têm um tratamento mais adequado ou mais próximo do ideal? Olha, aqui na região
Eu ouvi falar que tem um trabalho legal em Aguaí, inclusive segunda-feira a gente vai visitar esse projeto lá, para a gente dar uma olhada, ver como eles conseguiram na PAI de Aguaí. E Mogi Guaçu, né, que inaugurou lá o Cateia, que é uma parceria com o Dr. Renato Sardinha. Não conhecemos ainda lá pessoalmente, né, mas assim, pelo que a gente observou, pelo que a gente viu lá, eles já deram um primeiro passo, sim, né, eles já estão tentando mudar a situação das crianças lá e enxergaram a real necessidade, né. Então, acho que assim, Mogi Guaçu, para nós aqui, que é uma cidade praticamente interligada, deveria estar bem à frente de Mogi Mirim, na verdade, né? Então, eu acho que na região seria Eu não isso conheço, só, né? porque eu não conheço nenhuma, só a particular mesmo. Agora em São José dos Campos, eu estudei um pouquinho sobre isso, eu sei que eles tiveram um projeto lá de multiplicadores, como eu te falei, eles capacitaram alguns profissionais, porque está faltando profissionais no mercado também. E esses profissionais capacitaram outros, e hoje eles têm uma certa quantidade lá suficiente para dar conta da demanda do município. Tá. Essas demandas que vocês têm levado, tanto para a Secretaria de Saúde, de Educação, para a própria Prefeitura, para o Prefeito, qual a resposta que vocês estão tendo do poder público hoje? Somos ignoradas. O que a gente tem de resposta concreta é o quê? Um documento que foi assinado pela Secretária de Saúde em acho que julho do ano passado, onde ela apontava lá 329 crianças na fila de espera para a primeira avaliação com o neuropediatra. Então, provavelmente, essa demanda deve ter aumentado, porque o tempo passou e até agora não tem, né, neuropediatra na rede pública de Mogi Mirim. Eles ofereceram o CAPES IJ, que é um serviço não especializado, que não tem equipe multidisciplinar lá especializada, eles não têm um programa individualizado, o ambiente não é adequado. Então, assim, o que a gente tem da administração é isso, o descaso e o silêncio. No entanto, que não teve nenhum representante lá da área da saúde na audiência pública para prestar esclarecimentos, né, responder as perguntas. Vocês já procuraram alguma instituição, como o Ministério Público, ou organização em defesa das pessoas com transtorno autista? Eu só procurei advogados mesmo, né? Porque ano passado eu procurei a Secretaria da Educação e aí eu consegui porque eu falei que eu ia estar lá, somente por isso. E esse ano, para que não tivesse a mesma proporção, né? A gente entrou com advogado. Só que demorou até mesmo com advogado. A resposta que a prefeitura deu foi que, quer ver, acho que tinha 20 dias úteis que não deu até hoje para o meu filho receber a professora dentro da sala, o meu filho caçula. Eu acho que vai dar dia 8, que dá para ele poder receber a professora. Eles queriam compartilhar professores com mais crianças, que também eu acho fora de questão, né? Porque cada um vai aprender de um jeito, né? A gente tem algumas mães que entraram com pedido também, individuais. Algumas tiveram liminar negada, porque até a prefeitura alega que tem atendimento no município e como não é o juiz não está em caráter investigativo, ele acaba não concedendo a liminar, porque ele acata a documentação que a prefeitura envia, dizendo que tem os profissionais no SEM, que tem os profissionais no CAPES IJ. Então a gente fez uma denúncia no Ministério Público ano passado, juntamos vários documentos mesmo, até os próprios protocolos individuais de cada mãe, com respostas evasivas, tanto da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. E quando a gente foi agora em fevereiro, acho que a promotora chamou a gente lá novamente. No caso, eu fui a denunciante, né? Teve as meninas lá que foram todas como testemunhas e ela abriu um inquérito mesmo de averiguação e está acompanhando o caso. Então, assim, eu acredito que grande parte desses pequenos movimentos que está acontecendo agora da administração de contratar esses monitores, em estar tentando se mexer, eu acho que tem grande parte da pressão do Ministério Público que está acompanhando isso agora. Como vocês avaliam hoje o nível de conscientização e preparo dos profissionais, tanto da área da saúde e educação, para lidar com o autismo? Eu acho que tem muito despreparo. É muito despreparo. As pessoas ainda confundem muita coisa sobre autismo. Eu não
eu não, tipo, é o que a colega aqui estava falando sobre essa equipe que ela viu lá de São José dos Campos. Para poder, eu acho que tinha que ter aqui essas equipes levadas para a escola, eu acho que em geral, sabe, assim, porque as crianças, elas aprendem muito. Elas têm um coração mais puro. Então, se elas forem desde pequeno trabalhando isso nelas, né, elas vão aprender e ensinar coisas lá fora. Porque assim, eu falo sobre a minha geração. A minha geração, eu não via autistas. Eu não sabia sobre autistas, porque eles eram escondidos, não é que eles não existiam. Eles ficavam em casa, né? Ou eram para pai, ou ficavam internados. Então, tipo assim, mas existia, sempre existiu. Sim. E não se falava tanto, mas até hoje, mesmo a gente falando, o preparo na educação, sabe assim, eu vejo os professores... Tem muitos que aprendem por eles mesmos, porque eles querem, sabe? Assim, porque eles pegam amor naquela criança que eles dão, porque eles dão muito amor, né? De que forma essa falta, né? A falta desse apoio adequado impacta na evolução e na qualidade de vida dos seus filhos? Não dá nem para mensurar, né? Porque eles, tipo assim, entram em crise, sabe? Assim, eles entram em crise. Pedagogicamente, eu não falei, meu filho trocou de professor ano passado 5 vezes. O Miguel ou o Murilo? O Murilo, que é o mais velho. Ele trocou 5 vezes de professor. Mesmo assim, ele conseguiu chegar no final do ano alfabético. Ele teve professores que todos eles assim correram atrás. Eu falo assim, imagine se ele tivesse esse professor desde o começo do ano para lá. E ele tinha só 2 horas. Né? Ele tinha 2 horas só de aula por dia, porque o prefeito, para pagar hora, só podia pagar 2 horas para a professora dele, que era hora extra. Então, assim, eu falo, imagine se esse menino ficasse o horário normal de escola, com a primeira professora dele, não, que as outras não tiveram contribuição, porque todas elas tiveram a contribuição dela, mas ele saiu alfabético. Agora, se ele tivesse, o menino, eu até brinquei no final, ele estava falando inglês. Sim. Então, assim, impacta muita coisa. Gera um desconforto para eles em casa, em questão o Murilo, ele não tinha previsibilidade, e autista precisa dessa previsibilidade. Então, sim, ele ia, hoje tem aula, ele acordava, hoje tem aula, hoje tem escola. Ele vivia nessa insegurança, e a gente também, né? Então, assim, foi um ano muito difícil por essa questão de ser cada dia de um jeito. Agora, assim, da parte da saúde, eu acho que impacta também Nossa grandemente, Senhora. Até mais do que na desenvolvimento, pedagógica, da educação, desenvolvimento, porque tem estudos já científicos, né? Que a melhor fase do autista receber essa intervenção, esse tratamento, seria até aos 6 anos de idade, quando os neurônios estão lá, a neuroplasticidade, né? Só que, vou dar um exemplo, a gente tem mães no grupo lá que estão com crianças com 7, 8 anos sem diagnóstico. E a falta desses atendimentos impacta na qualidade de vida da criança, da família, porque quanto mais cedo ela tiver a intervenção, o prognóstico de vida dela vai ser muito melhor, sabe? As pessoas não estão pensando lá na frente que isso vai, não diria um problema, mas lá na frente vão ser outras batalhas a serem enfrentadas. Na visão de vocês, como você falou do poder público, dar essa contribuição, que na verdade é um dever, né? Sim. Qual que seria o atendimento ideal? Seria o centro que ela tem falado, né? Seria um centro multidisciplinar, né? Com todas essas profissionais que a gente falou, todas especializadas também, para que a gente pudesse ter mais essa segurança de deixar os nossos filhos lá, sim, né? Até porque, na verdade, a gente não tem atendimento nenhum hoje, menino. Pelo poder público, da área pública, a gente não tem. Então, assim, o centro especializado é o sonho de todas nós mães autistas, entendeu? E não é uma coisa que se tá tão difícil de fazer.
Dá a impressão mesmo assim de que falta vontade. Falta vontade. Falta vontade. A gente precisava desse centro com os profissionais capacitados, com ambiente especializado. Porque isso impacta na qualidade de vida das crianças, no desenvolvimento, vai poupar lá na frente futuros gastos, e nós mães também vamos ter um tempo para ter uma vida, né? Porque a gente os não tem autistas mais vão crescer. Sim. E o que eu falo assim, que eu queria muito é ter um centro para crianças, para autistas, né? Eu falo autismo, mas é em geral, Em geral, né? né? Para PCDs, Todas né? as síndromes. Para quando os pais faltarem. É. Porque assim, o meu maior medo é de quando eu morrer. De todas Quem que nós, vai? O que vai ser dos meus filhos? Quem que vai cuidar Uhum. deles do jeito que a gente cuida? Foi importante você falar isso. Quer dizer, além das demandas de tratamento, de terapias, tem as demandas também de inclusão na sociedade, né? Sim, mas você sabe que eu falo que, tipo assim, quando me pergunta assim, qual que é o lado pior do autismo? Aí, as crises são difíceis? São. Eu tenho o Murilo, que as crises dele é mais agressiva, e o Miguel, ele é muito passivo, só que a crise dele é de choro. Aí eu falo que eu não sei qual que é pior. Que aí ele chora o dia inteiro, você não sabe o que ele quer. Mas o pior disso tudo não são as crises, porque a gente aprende a lidar, a gente sabe assim, a gente contorna para evitar com bons profissionais, a gente se prepara. O pior que a gente tem que se lidar, que a gente lida mesmo, é ter que brigar. Sabe, assim, essa é a pior parte. É desgastante. Que a gente tem que brigar pela educação, a gente tem que brigar pela saúde. Aí a gente leva lá nosso título de guerreira, né? Porque a gente está brigando. A gente não quer isso, porque Sim. guerra é luta, a gente não quer, a gente quer só as coisas deles. Os direitos deles sendo respeitados, sabe? Assim, uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim, mas a gente vai ter que mudar toda uma sociedade por causa deles? Gente, eles são parte da sociedade. Eles são parte da sociedade. Os pais deles pagam impostos até mais do que os outros, porque a seletividade alimentar deles é muito medicamento. Por mais que você tenha um plano de saúde, sempre você tem que estar pagando uma consulta, você tem que estar pagando uma nutricionista. Então, assim, eu falei assim, a gente contribui muito, por que isso? Isso. A gente É não óbvio. tem retorno, né, de nada. Tipo assim, eles nem todo mundo é autista, como diz o Nicolas Brito, mas todo autista, não, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. Então, eles têm que estar, e a gente pensa assim, no crescer, né? Porque a gente fala assim muito do autista pequeno, mas a gente tem que pensar no autista adulto, que se não for bem tratado no começo, ele lá na frente, o prejuízo vai ser bem maior, tanto para a família quanto para o poder público. Ele não vai conseguir um trabalho, entendeu? E como é que vai fazer? Vai ter que receber benefício do governo? Quem vai cuidar dele? Sim. Então, assim, a importância do diagnóstico e da intervenção precoce é preparar esse autista para o futuro. Então, eles tirando isso do autista nesse momento, eles estão só prorrogando o problema. Como outras mães, outras famílias poderiam se juntar a esse trabalho de vocês e trabalhar por essa causa? Sempre divulgado no Face, sabe? Como eu te falei, eu não faço parte do grupo dela. Mas assim, uma mãe vai falando para outra e para outra e para outra. Tem muitas que não conseguem ir porque o filho precisa muito que fique. Mas para as pessoas, tipo assim, acompanhar as redes públicas, compartilhar mais, sabe? Assim, o que a gente compartilha lá. Então, e todas serão sempre bem-vindas, a gente vai estar sempre abraçando todo mundo, né? Sim, e muitas mães, né, Tati, assim, no momento não estão precisando de nada. Tem os professores, tem os atendimentos que conseguiram um convênio, pagam particular. No grupo tem várias mães e elas estão dentro do grupo e estão lutando. Então, para pedir para todas as outras mães, não só mães de autistas, famílias em geral, de se juntarem, terem coragem, porque a gente vai conseguir fazer a diferença e vai ser dessa forma, lutando pelos filhos da gente. Claro que a gente não gosta de ir lá brigar, claro que a gente não gosta de ser ríspida, não era para ser assim, mas infelizmente foi a única forma que a gente fez de ser ouvida. Estamos sendo a voz deles, né? Isso. Porque se o poder público olhasse, tivesse um olhar diferenciado
e fizesse valer as leis, a gente não precisava estar passando por isso, porque é muito desgastante pra gente. Quem vê fala, é tudo lindo, elas vão lá, elas brigam, elas fazem protesto, mas ninguém sabe como que é a luta diária da gente. Tem várias pessoas que apontam o dedo, né? Acusam a gente de N coisas, mas só quem sabe, na verdade, é a gente que vive isso 24 horas por dia. Nós começamos esse podcast hoje falando de respeito, inclusão, acolhimento. E quanto é importante, positivamente impactante para vocês, se esses verbos fossem conjugados na prática. Nossa. Mas hoje, falando com a Tatiana, mãe do Murilo e do Miguel, e com a Marcela, mãe da Lara e do Rodrigo, eu percebo que tem um verbo mais importante aí, que é o amor. Sim. Que vem na frente de tudo isso. Sem dúvida. E é uma coisa que a gente, convivendo mais com vocês, é lógico que eu não vivo isso que vocês vivem no dia a dia, mas a gente sente isso também. Então o amor é muito importante. Vocês estão de parabéns por tudo que vocês têm feito. É uma luta que poderia ser menos ríspida e mais fácil se o poder público cumprisse com o seu papel. E eu queria agradecer o tempo de vocês. Eu sei que é um tempo muito caro, que vocês sempre estão com as suas famílias, com seus filhos. Agradecer dessa possibilidade de vocês baterem um papo com a gente aqui no podcast Isso Que Importa. Eu queria agradecer a você, em nome de todas as mães, pela visibilidade que você está dando, tá? A gente não teve apoio nenhum da imprensa, é a primeira vez que a gente está sendo acolhida, vocês fizeram a cobertura na audiência pública, hoje nos chamaram para tentar ajudar, fazer a parte de vocês como cidadãos, né? De uma certa forma. Então a gente só tem a agradecer, e eu acho que assim, se mais pessoas olhassem da forma que vocês estão olhando, estendessem as mãos ao invés só de apontar os dedos, eu acho que a gente já estaria avançado bastante, né? Lá na frente. Então a gente tem a agradecer muito mesmo, Alexandre. A gente tem até um projeto, não sei se eu poderia falar isso aqui, se eu não puder. Fique à vontade. Da cartilha, acho que você já viu lá, né? Da gente fazer a conscientização na escola. Então eu queria agradecer pessoalmente você pela contribuição. A gente vai divulgar esse material e tentar fazer a nossa parte como mãe. Porque eu acho que a educação vem de casa. O primeiro procedimento seria os próprios pais conscientizarem os filhos desde pequeno que todos são iguais, que todos podem estar nos mesmos lugares, aceitar as diferenças, e depois a escola. Então eu acho que a administração peca muito nisso mesmo, sabe? Na capacitação dos profissionais, para eles até ensinarem aquelas crianças que estão lá, que não são autistas, a terem um olhar diferente. Então, obrigado por tudo que você tem feito por nós, pelo grupo, pelas crianças, e vamos seguir em frente. Eu não tenho nem que agradecer. Eu agradeço também, né, porque está falando sobre o autismo, para nós, mães de autista, é o assunto mais que a gente fala mesmo, e a gente quer mais e mais divulgar, né, para que as outras pessoas saibam, entendam e compreendam um pouco, e que possa acolher mais, né, as nossas crianças, os nossos adultos, enfim, é gratidão mesmo pelo espaço. Esse foi mais um podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM, onde nós tivemos um bate-papo muito importante sobre transtorno do espectro autista, mas mais do que isso, falamos de amor com a Tatiana, mãe do Miguel e do Murilo, e com a Marcela, mãe do Rodrigo e da Lara. Um grande abraço.